Meu marido largou o casamento de 40 anos para ficar com a amante. O que isso significa? Eu vou falar aqui sobre homens que não aceitam a idade que têm. A maioria dos homens que estão deixando das suas famílias, das suas esposas, de filhos, são homens mais velhos que estão procurando mulheres mais jovens. Homens estão envelhecendo e não estão aceitando a idade que têm. E eu vou comprovar aqui nessa conversa. Para você que foi deixada, trocada por uma amante mais jovem. Eu sei que dói, eu sei que a dor é horrível. Machuca mesmo. Porque você se sente inferior. Você se sente mal, você se sente pequena. Você se sente injustiçada porque você pensa, nossa, foram 40 anos. E foi assim para ele me trocar por outra mulher. Muito provável que este homem aqui, desse casamento de 40 anos, ele deve ter o quê? Uns 65, 68 anos, acredito eu. Ele enxerga a esposa, que deve ter a mesma idade ou próxima dele, ele enxerga ela velha. E ele se enxerga velho também, mas ele jamais vai assumir. Então o que ele faz? Ele faz a troca. Para que ele se sinta mais jovem, ele busca uma mulher mais jovem para poder ostentar e para poder camuflar a idade que ele tem. Eu vou comprovar aqui para vocês. O meu ex veio aqui esse ano, eu não lembro que mês que era, e a gente estava conversando. E ele falou assim, ai, que idade que você está? Porque ele não grava a idade de ninguém, nem dos filhos. E aí eu falei, ó, eu tô com 43 anos. Ele tirou sarro. Nossa, você com 40 anos, nunca imaginei, quarentona, nananã. Falei, moço, tu tem 20 anos a mais que eu. Não é possível que você está me achando quarentona com você com 65 anos. Então aqui tá a prova que os homens não estão aceitando a idade que tem por causa da mulher que está ao lado dele. O que ele esquece que isso não vai fazer diferença para ele. Ele não vai parar de envelhecer porque tem uma mulher mais jovem do lado dele, com 37, 38, 39 anos. Ele não vai parar de envelhecer. Só que ele acha que esse contraste vai fazer alguma diferença, mas não faz. Só o que ele acha que faz é que sustenta o ego dele, valida ele, o salva da velhice. Porque tem uma mulher mais jovem, então eu me sinto mais jovem. Vocês lembram daquela novela? Eu não lembro muito bem, mas era com Edson Celulari e a amante que era amiga da filha dele, era a filha da Glória Pires. E ela chamava ele de tio. Não sei quem assistiu essa novela. Lembram que ele começou a mudar o comportamento dele e começou a querer ser mais jovial, de andar com mochila nas costas, o que torna o homem muito ridículo. Porque ele não quer aceitar a idade que tem. E nós mulheres estamos aceitando a nossa idade, estamos envelhecendo muito bem. Eu não me sinto velha, tenho o maior orgulho da minha idade. Então não adianta achar que vai ser imortal ou que ter um amante mais jovem vai mudar a idade que ele está tendo. Não vai. O reflexo, quanto mais passa a idade, mais vai refletindo. E muito provável que quando esse homem tiver 70, 75 anos, essa amante não vai ficar com ele. Porque ela já usufruiu do que ele podia dar. Porque a maioria tem um bom financeiro, porque senão a amante não fica com o homem mais velho. Ela não fica se não tiver um retorno, ela não fica se não tiver din-din. Ela não fica se não estiver vivendo o melhor momento. Então o teu marido, na verdade, ele está apagando a história de vocês por causa da idade. Porque eles estão se frustrando, não estão aceitando e estão apagando a idade que tem. Teve um homem que falou assim, eu não vou ficar casado com ela, não tenho sexo. Eu sou um homem jovem que tenho... nananana. Largou da esposa para se aventurar com a mulher mais jovem. De 20, 25 anos mais jovem. Mas não é um adolescente nem uma jovem. É uma mulher com quase 40 anos. Mas que para ele representa a mulher mais jovem. Ah, eu sou um homem viril. Eu preciso. E ele está apagando toda uma história por uma aventura. Porque é isso. É ostentação, é aventura, é narcisismo, é controle. O teu marido te deixou não é porque ele ama melhor essa mulher. Na verdade, ele ama o que faz ele se sentir maior. É por isso que esses homens estão deixando das suas famílias
por uma aventura, por uma idealização de uma vida fantasiosa, porque a vida não é isso. Tem homens que falam assim: eu preciso viver a minha vida, nunca viajei pra lá, eu vou viver a minha vida. E ele tá esquecendo que lá na frente ele vai ter um retorno. Que lá na frente, quando ele tiver 70, 75 anos, os pais provavelmente não vão estar mais vivos, os filhos já se encaminharam na vida, a ex-esposa já refez a vida dela, e a amante que usufruiu do melhor momento, porque ela não participou do momento da construção, da família, da escassez, do medo. Ela não participou de nada disso, da construção de toda uma família. Ela chegou depois, aproveitando o melhor momento, usufruindo do melhor momento. E é isso que muitas mulheres sofrem, porque a amante mais jovem, que chegou depois que o homem se separou com 60 e 65 anos, teve uma mulher que falou assim: você esperou eu envelhecer para pedir a separação por causa de uma mulher mais jovem? Por que você não fez isso comigo antes? E isso doeu muito nela. Ela se sentiu muito traída por não ter acordado antes e ter vivido a vida dela. Aceitou traição a vida toda e não resolveu cair fora, porque achou que sempre ia vencer as amantes do marido. Mas teve uma que não venceu. Mas isso não tem a ver com ganhar ou perder. Tem a ver com sobreviver. Sobrevivi a esse meu marido narcisista, traidor, que me deixou depois de tantos anos de casamento. Porque esse tipo de homem, ele não distribui amor. Ele distribui poder. Só que irá ter o seu retorno lá na frente. O que ele acha que não vai acontecer. Porque na cabeça dele, toda essa idealização, toda essa fantasia, todo esse momento maravilhoso que ele está vivendo, vai passar. Porque nem casamento dura assim. Nem casamento é mil maravilhas dessa forma. Essa lua de mel vai acabar, porque o tempo está passando e o relógio, o cronômetro dele também está, e ele está envelhecendo. Enquanto ele está entrando na casa dos 70, a amante, namorada, o que for, está recém entrando na casa dos 40. E aí que vai dar o peso, que ela vai olhar para ele e vai falar assim: não dá mais. Só fica quem realmente tem amor. E amor nesse tipo de casa é o que menos tem. Eu demorei 20 anos para entender que eu era um troféu pro meu ex. Por quê? Ele tinha 40 anos, eu tinha 17 anos. É muita diferença. Ele tinha quase 40. Eu tinha 17, ele tinha 37. Aí eu tinha 20, ele tinha 40. É muita diferença. E eu achava que aquilo tudo era amor e não era. Era ciúmes, era controle, era poder, era ostentação, apesar de não me assumir publicamente, mas todo mundo sabia. Então isso alimentava o ego dele. Alimentava. Quando eu deixei de ser aquela mulher, aquela moça vitimista, ou aquela moça que precisava ser cuidada, e exigi compromisso, e exigi vínculo, ele pulou fora. E eu demorei muito tempo para entender isso. Que eu era exibida como troféu. Que eu era exibida como a mulher mais jovem, a moça mais jovem. Porque eu tinha 17 anos, 23, 24 anos. Acho que com 24 anos que a gente acabou, 25, ainda era jovem. Mas quando eu exigi compromisso, exigi vínculo e exigi aquele amor de pai para filho, não funcionou. E não adianta tentar mudar, porque esse tipo de homem funciona assim. Eles são assim. E muito provável que esse seu ex-marido seja assim também. E eu sei que dói muito esse tipo de traição. Pra mim também doeu, apesar de não ter sido esposa. Fui amante, sim, mas eu também senti dor. É a mesma dor, só muda o cargo, né? É a mesma dor de ser trocada. Mas não é porque a gente se sente inferior. É porque nos colocaram nesse lugar, que é a falta de valorização, é a injustiça, é a perda de tempo, é a doação de vida que você deu para essa pessoa, é o tempo que você forneceu para essa pessoa. É por isso que dói, é por isso que machuca. Mas siga em frente, amada. Siga em frente. Liste tudo que você gostaria de dizer para ele. Liste tudo que você perdeu
nesse relacionamento e o que você construiu e o que você pode fazer daqui para frente. É muito difícil, mas esse é o padrão do seu marido, porque ele não é nem um menininho mais, ele não é nem um adolescente. Ele é um homem vivido que resolveu apagar a sua história para reescrever em cima dessa história uma idealização, ostentação, luxo, mas que isso não vai durar. Deixa aqui abaixo os seus comentários, deixa aqui, né, o dedinho para cima, e também tem uma opção aqui abaixo antes de você comentar que se chama hypar vídeo. Tá escrito ali hypar. Faça ali a tua pontuação, não custa nada, é rapidinho para você fazer, depois você deixa o teu comentário, que isso faz com que o YouTube entenda que você gosta dos conteúdos aqui desse canal. Quem quiser fazer consultoria comigo, está o meu contato, as minhas redes sociais, para você entrar em contato comigo no primeiro comentário. E até mais! Até um próximo sábado de um bate-papo, um tema diferenciado, apesar que fala sobre amante, mas aqui foi para as esposas esse direcionamento, tá ok? Um beijo para você e até a próxima história da vida real. Até!